Oi, bom dia. Eu sou o professor Aderbal, do Departamento de Ciências da Saúde da UFSC Araranguá e também coordeno o Laboratório de Biologia do Exercício, LabioX, desse canal. Bem-vindos à disciplina de Cinesiologia em modo remoto. Hoje vamos à aula de Cinesiologia do punho, mão e dedos, a última parte de Cinesiologia dos membros superiores. Então, enquanto o ombro, com seus 3 graus de liberdade, sua circundução, consegue posicionar a mão tridimensionalmente no espaço, então em cima, embaixo, dos lados, para frente, para trás, e o ombro aproxima e afasta essa mão do corpo, tá? O antebraço, ele faz os ajustes finais para a função da mão, no plano transversal, com os movimentos de prono-supinação, e o punho faz também ajustes, já no plano frontal, com ambos desvios, e no plano sagital, com a flexão e extensão. Então, juntos, antebraço e punho dão mais 3 graus de liberdade para que a mão fique numa posição ótima para suas funções, que é manipular objetos, fazer os movimentos de pinça, fazer os movimentos de garra, tá? Fazer os movimentos de preensão. Aqui então a função do punho, a posição ótima da mão para uma estabilidade, para a preensão da mão, para que a mão tenha força, tá? Então, quando nós falamos do punho, não falamos apenas da articulação radiocárpica, mas também da articulação mediocárpica. Então, os movimentos de flexão e extensão, desvio radial e desvio ulnar, acontecem nessas duas articulações. A flexão de punho é um movimento que ocorre bastante na radiocárpica, tá? A maior parte desse movimento, então, acontece nessa articulação. Já a mediocárpica contribui com menos amplitude de movimento. Já na extensão, tá, as dimensões são trocadas, tá? A mediocárpica colabora muito mais com a extensão do que a radiocárpica. No movimento de desvio, nos desvios do punho, onde o captato acaba sendo o eixo, tá? Então, existe um deslizamento, tá? Tanto da articulação radiocárpica quanto da mediocárpica, tanto para o desvio radial quanto para o desvio ulnar. Metade do desvio radial acontece na articulação mediocárpica e 1/3 do desvio ulnar nessa articulação, tá? Então, é uma articulação muito importante para os movimentos do punho. Bom, em relação então à articulação radiocárpica, ela tem uma cápsula que envolve tanto essa articulação como as outras articulações da mão, até as metacarpofalangianas, tá? Então, existem ligamentos dorsais, volares e colaterais, tá? Na parte radial e na parte ulnar. Vamos dar uma olhada. Bom, temos aqui, todos esses pequenos ligamentos, tá? Que eles, na verdade, conectam todos os ossos a todos os outros ossos, que são os ligamentos intercarpais. Eles que dão coesão para a mão, tá? Aqui nós temos, então, o ligamento palmar, radiocarpal, e vamos dar uma olhadinha aqui, tá? No ligamento unocarpal, palmar também. Esses são os ligamentos palmares. Bom, olhando, então, essa vista dorsal aqui, temos os ligamentos dorsais, o unocarpal, o radiocarpal e os intercarpais, tá? Olhando aqui, para a parte radial, o colateral radial do carpo, o ligamento unocarpal palmar e o ligamento unocarpal dorsal compõem o ligamento colateral medial do punho. A origem, inserção e ação mais detalhada dos músculos do punho, mão e dedos estão disponíveis no arquivo PDF no Moodle, tá? Bom, então, nós temos os flexores do carpo e os músculos extensores do carpo, tá? Os flexores com origem no epicôndilo medial, eles têm o trajeto ventral, tá? Para se inserir na base do segundo metacarpo, sendo o flexor radial do carpo, ou no pisiforme e base do quinto metacarpo, sendo o flexor ulnar, tá? Então, em conjunto, esses músculos fazem flexão. Já os extensores, tá? Eles têm origem no epicôndilo lateral. E num trajeto dorsal, o radial longo se insere na base do segundo metacarpo, assim como o flexor radial do carpo,
E o extensor ulnar do carpo na base do quinto metacarpo, assim como o seu flexor. Então, em conjunto, esses músculos fazem extensão do carpo, extensão do punho. Tá? Agora, o que acontece? Para o movimento de desvio radial, a gente tem a ação conjunta do flexor radial do carpo e do extensor radial longo do carpo. E para o movimento de desvio ulnar, a ação conjunta, tá, do flexor ulnar do carpo e do extensor ulnar do carpo. Ainda existe um sinergismo muito importante entre esses músculos, tá? Porque como passam muitos flexores dos dedos aqui na parte ventral, tá certo? Existe uma alavanca, então, em flexão de punho, tá? Desses músculos flexores dos dedos. Acontece que, como a gente aprendeu em cinesiologia, se esses músculos ficarem muito encurtados, eles vão perder sua força, tá? Através de um fenômeno conhecido como insuficiência ativa, deixando a mão mais fraca, compreensão com pinça mais fraca. Então, o que acontece? Quando cerramos a mão, pode fazer esse exercício agora aí vocês mesmos, quando cerramos a mão, pode ver que ao mesmo tempo contraímos flexores e extensores do punho. Porque os extensores do punho servem para estabilizar, então, esse punho numa função ótima e evitar a insuficiência ativa dos músculos flexores dos dedos. A mão, então, é formatada para ser dinâmica e maleável para se ajustar aos objetos, mas também para ter força, né? Força de apreensão e força de pinça. Para isso, ela também é organizada em arcos e colunas. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos arcos. Nós temos, então, o arco transversal, o arco longitudinal e o arco oblíquo. Tá? O arco transversal, então, tá? Esse arco aqui, entre o arco transverso, entre a cabeça dos metacarpos, quando a gente fica com o punho cerrado, é bem fácil de ver, e também o próprio arco transverso do carpo. Tá? Anteriormente eu mostrei para vocês o ligamento transverso do carpo, e aqui passa o túnel do carpo, onde passam os flexores profundos e superficiais dos dedos e também o nervo mediano. E a mão também pode ser organizada, né, classificada em colunas entre o carpo e as falanges. Tá? São essas colunas aqui, polegar central e lateral. Então nós conhecemos a organização das colunas, né, horizontais, a tradicional, o carpo proximal e o carpo distal. Mas existe a classificação funcional da coluna de Navarro, que são essas, ó, polegar, central e lateral. Como se tivéssemos 3 dedos. Tá? A função do polegar, onde a base é o escafoide, tá ok? E a coluna segue do trapézio e trapezóide até o polegar. A coluna central, que a base também é escafoide, tá? Para ajudar nesse movimento de pinça, seguindo o trapézio, trapezóide e para o indicador. E temos uma coluna lateral bem móvel, tá? Entre o semilunar, o capitato, o amato e o terceiro, quarto e quinto dedos. As articulações carpo-metacárpicas, né? E as intermetacárpicas acabam explicando bem essas colunas, tá? Então elas são importantes para a concavidade da palma da mão e adaptar a mão dos objetos. A primeira coluna, então, tá? Entre o trapezóide, tá? E o metacarpo é a coluna especial do polegar, né? Que a gente vai ver a seguir. Entre o segundo e o terceiro carpo metacárpica, a gente tem uma união bem rígida, bem estável, para dar estabilidade central à mão. E na quarta e quinta metacárpica, a gente tem bastante mobilidade, tá? Que é para ajudar na concavidade da mão. E nas articulações intermetacárpicas, são os pequenos ajustes de deslizamento, né, desses ossos devido aos diferentes objetos. A primeira articulação carpo-metacárpica ela é especial porque é a coluna do polegar. Tá? Então, o trapezóide tem esse formato em cela, o que acaba dando a superfície articular necessária para que o metacarpo, o primeiro metacarpo, deslize, tá? Para a face medial da mão em oposição aos dedos. Tá? Então, esse formato articular ele é muito importante, ó, o formato em cela, que permite 2 graus de liberdade. Assim, esse metacarpo pode deslizar para o centro da mão e pode girar também para fazer oposição
com cada um dos 4 dedos. Essa articulação, então, é reforçada essas articulações, né, são reforçadas pela cápsula e ligamentos. Temos os ligamentos interósseos, então, tá, para não permitir um afastamento da base desses metacarpos e manter a mão coesa. Temos ligamentos palmares e dorsais, tá? E o nome é o nome entre o osso e o metacarpo, tá? Então temos o ligamento trapézio metacarpal, trapezoide metacarpal, captato metacarpal e amato metacarpal, palmares e dorsais. Agora, partindo para as articulações metacarpo-falangianas e as interfalangianas, né, as articulações dos dedos propriamente ditas. Então, temos aqui, tá, a cabeça do metacarpo, tá, a falange proximal e por aí vai. Agora, essas articulações são muito semelhantes, tá? Vamos olhar a anatomia funcional dela. Então, existe um ligamento colateral, que é entre a base desse osso longo e a cabeça, tá, do metacarpal, assim como também entre a cabeça do metacarpo e uma placa volar. Uma placa volar que serve para aumentar a congruência articular, a superfície articular de flexão dos dedos. Tá? Então nós temos uma grande amplitude de movimento de flexão dos dedos. Isso se deve à ajuda da placa volar. Na face ventral dos dedos também, existem polias flexoras, tá? Cuja função é que por dentro delas, por dentro desses túneis, corram os tendões dos flexores profundos e superficiais dos dedos. Quanto aos músculos da mão, que estão descritos no arquivo PDF no Moodle, tá? Temos então músculos extrínsecos, tá? Cuja origem está no antebraço e até mesmo no cotovelo, tá? E os músculos intrínsecos, a anatomia da mão. Então, esses músculos intrínsecos significa que essa parte ventral, a parte motora, está fora da mão. Ou seja, a mão acaba sendo uma ferramenta leve, mas potente, devido ao fato que anatomicamente muitos dos músculos estão localizados fora da mão, mas precisam então de tendões longos, tá? Então estão aqui essas bainhas sinoviais de vários dessa musculatura, por onde passam, tá, os tendões desses músculos, que são importantes para o deslizamento do tendão e o movimento dos ossos, tá? Os tendões, então, flexores profundo e superficial dos dedos, eles ainda têm ligações chamadas vínculos, né, entre seus tendões, que é justamente para garantir uma boa garra para os dedos. Temos aqui o flexor superficial dos dedos, que encerra a sua inserção na falange média, então faz a flexão da carpo-metacárpica e da interfalangiana proximal, tá? Vamos esconder ela. E temos o tendão aqui do flexor profundo dos dedos, que encerra sua inserção na falange distal. Então, além da flexão da articulação carpo-metacárpica e da interfalangiana proximal, ela também faz exclusivamente a flexão da interfalangiana distal dos dedos 2 ao 5. Tá? E essa função é otimizada por aquelas junções tipo vínculum entre esses tendões. Retornando então à articulação metacarpo-falangiana e a interfalangiana em relação aos seus ligamentos colaterais, né, colateral, medial e lateral, o que acontece? A sua anatomia faz que durante a extensão eles estejam curtinhos, ou seja, eles estejam frouxos. Ou seja, quando a gente for pegar alguma coisa e abrir a mão, esses ligamentos eles permitem os ajustes, tá, necessários nos dedos para a forma dos objetos. Tanto que é conhecido que os movimentos acessórios de rotação axial nas metacarpo-falangianas são importantes para a apreensão dos objetos e ajuste às suas formas. Já em flexão, o que acontece? Esse ligamento se alonga, ele fica tenso, ou seja, ele acaba dando uma grande estabilidade para as articulações metacarpo-falangianas e interfalangianas. Isso é importante, então, porque além da força muscular, também tem uma estabilidade articular aqui, importante para uma boa pegada, para pegada forte em preensão ou em pinça. Bom, finalizando a aula, então, com os músculos intrínsecos, né, vocês podem encontrar, então, a anatomia e a ação no arquivo PDF, tá? E vocês já conhecem também os movimentos dos dedos da mão. A gente tem os músculos tenares e os músculos hipotenares, né? Os músculos tenares importantes para a força do polegar,
tá? E os hipotenares para alguma atividade do dedo mínimo. O dedo que está mais afastado do polegar, então precisa de um apoio, por exemplo, para a sua adução, para a sua oponência ou para a sua flexão, tá? Bom, é importante falar dos músculos lumbricais e dos interósseos, que eles são importantes para esse tipo de preensão, que é uma preensão tipo lumbrical, tá? Uma preensão que depende também da forma da mão, de uma forma específica da mão, tá ok? Em flexão da metacarpofalangiana, extensão das interfalangianas, proximal e distal, tá? E uma flexão aqui do dedo, tá? Ou uma oponência contra os dedos, dependendo se essa preensão lumbrical é contra os dedos ou acaba sendo contra algum objeto, como, por exemplo, segurar um prato ou segurar uma bandeja, tá? E a força do polegar, pessoal, é garantida por uma grande área de secção transverso, garantida por todos esses músculos aqui, tá? Adutor curto, na sua função transversa e oblíqua, o flexor curto do polegar, também os interósseos palmares e o flexor curto do polegar. Todos eles são responsáveis por essa grande potência, tá? De flexão e de oposição do polegar, tá? Bom, aqui então encerramos a aula. Espero que tenham gostado. Deixe os seus comentários aqui mesmo embaixo que eu respondo posteriormente, tá bom? Tchau!